Você fica conferindo a quantidade de palavras que a sua criança pronuncia? Mas será que vale a pena mesmo ficar conferindo ou ficar observando palavras que ela já deveria estar falando e não fala? Então aqui nesse vídeo eu vou te falar exatamente sobre isso. Se tem ou não importância essa quantidade de palavras que uma criança pronuncia. Vem comigo. Vamos pensar no seguinte: uma criança que já tem um histórico aí de atraso na fala e a mãe já buscou ajuda, inclusive de uma fono, e em um certo período de terapia, essa criança veio evoluindo e a mãezinha ali passou a perceber que surgiram novas palavras e, claro, a mãezinha ficou tão feliz que, olha, começou a anotar ali a quantidade de palavras ou as novas palavras que surgiram. Até aí, tudo bem. É muito legal você fazer essa comparação realmente do antes e depois nesse processo de intervenção com a fono. Mas a quantidade em si de palavras que uma criança pronuncia não será algo que venha determinar, por exemplo, será que o meu filho tem autismo? Ou outras suspeitas. Muito mais importante é nós observarmos se estas palavras, por mais poucas que sejam, que a criança está pronunciando, estão sendo como uma forma de se comunicar. Lembrando que a comunicação, ela não vem se resumir apenas em falar. Existe a comunicação verbal, que é exatamente através da fala, assim como eu estou me comunicando com vocês, gestual através de gestos. Percebam o quanto eu gesticulo aqui as mãos, falando com vocês, repassando esse conteúdo. É natural do ser humano uma comunicação verbal, gestual também. Então a gente precisa observar até que ponto essas palavras que a criança está soltando, está expressando, fazem parte de um meio comunicativo. Será que ela está conseguindo utilizá-las dentro de um contexto? E uma coisa também que é muito importante é que a fala em si, somente a fala, e eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o que é a fala, ela não tem um meio comunicativo. Falar por falar é apenas uma habilidade de repetição. Exatamente, sabe naquela fase que a criança fica babá, mamamá? Ela apenas repete sons. E não é que ela ainda esteja chamando a mamãe ou o papai. É apenas uma repetição, um treino destes sons. Agora sim, uma coisa que eu sempre bato na tecla. Quando a criança fala mamá e olha para a mamãe, papá, e olha para o papai, sim, esta fala está tendo um meio comunicativo. Está sendo realizada de uma forma funcional, de acordo com o contexto. Ou se ela viu o papai, ou se ela viu a mamãe, ela emitiu o som papá, mamá. Ou se ela viu a foto do papai ou a foto da mamãe e ela disse mamá, papá, está sim dentro de um contexto comunicativo. E vamos também fazer a seguinte comparação. Eu tenho uma criança que fala 10 palavras apenas e que já deveria estar falando ali por volta de 40, 50 palavras. E tem uma criança que fala essas 40 até 50 palavras. Só que a que fala 10, ela utiliza estas 10 palavrinhas apenas para se comunicar dentro de um contexto, de uma forma funcional. E já a segunda criança que se comunica, ou melhor, que emite 40, 50 palavras, muito superior à criança anterior de apenas 10 palavrinhas, ela não utiliza estas 50, 60 palavras para se comunicar. Por maiores que sejam estas palavras ou a quantidade de palavras. Qual é a criança mais saudável neste nível comparativo? Lógico que a criança que fala apenas 10 palavrinhas. Por quê?
ela consegue utilizar estas 10 palavras dentro de um contexto comunicativo, enquanto a que fala 50, 60 não consegue. Ou ela pode apenas repetir aquelas palavras o dia inteiro, ou ficar repetindo pequenos enunciados de desenhos, de filmes que ela já assistiu, que podem ser as ecolalias, ou seja, sem meio comunicativo. Então, é importante conferir a quantidade de palavras que a minha criança diz? Mãezinhas, sinceramente, não. Mas é importante a gente observar qual a qualidade deste vocabulário, em termos de qualidade, se estas grandes ou poucas palavras, tá? Estamos falando aqui de quantidade, estão dentro de um contexto comunicativo. Agora, claro que se eu observo que a minha criança fala poucas palavras, eu já pesquisei que na idade dela ela deveria falar X palavras, ou seja, muito mais do que ela fala, é importante, sim, você buscar uma avaliação com o fonoaudiólogo, para que a gente possa observar o que pode estar acontecendo. Por que essa criança não está conseguindo ali atingir um número a mais de palavras no meio comunicativo? Mas será que eu tenho que me descabelar por isso? Meu Deus, meu filho está falando só 10, só 20, só 30 palavras. Também não, mãezinhas, porque vamos pensar o seguinte. Tem uma coisa que é muito legal da gente observar. O meu filho fala poucas palavras, mas sabe, ele me olha, ele me abraça, não só a mim, mas as crianças, outras pessoas que muitas vezes ele nem conhece, ele tem aquela intenção de brincar, de se comunicar, ele puxa, ele fala bó, bó, ou ele faz o gesto de bora. Será que eu preciso ficar assim tão preocupada? Não. Você está vendo que o seu filho está tendo uma intenção de comunicar. Ele está com o interesse de socializar, de interagir. É muito importante também quando a gente observa que por mais que a criança fale pouco, ela tem uma intenção e a iniciativa de se comunicar, independente da fala, sabe? Do sorrir, do puxar, de mostrar o brinquedo para o coleguinha e querer chamar esse coleguinha para brincar. Isso é muito importante, mãezinhas. Claro, não vai excluir uma avaliação, um processo de intervenção com o fono, mas são pontos que você também não precisa ficar desesperada. São situações que você precisa conversar com um profissional que vai realizar o processo de avaliação e de intervenção para que ele possa te auxiliar da melhor forma possível sobre como você também poderá estimular a sua criança.